E aí? Resolveu a questão? Ok, então vamos checar o gabarito. Tá certo? Leu com atenção a questão? Foi pegando os dados? Se você observar, se você já leu a questão, deve ter lido a questão, observe que a questão, ela trabalha com fração, grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Então, é como diz, a festa está completa. A farra está toda pronta, tá certo? Então, vamos ler e vamos pegar esses dados. Então, vamos lá. Diz assim, às 6 horas de certo dia, olha aqui, o cara vai dando um nome difícil, também para complicar a gente. Alcebiades. Aí você só se preocupa com quem? Com A. Berenice, só com B. Carlota, só com C. E Dagoberto, só com D. Substituírem os 4 funcionários que prestavam um atendimento ao público na recepção de um aeroporto. Suponha que, nesse instante, 135 pessoas. O que representa esses 135 pessoas? É o todo. Que aguardavam atendimento, foram divididos em grupos de acordo com o seguinte critério. 1/3, olha aqui, ó, 1/3 foi para quem? Foi para o A e foi para B. Olha aí, já começa a melhorar, tá certo? Para não ficar muito pesado. Foi para o A e foi para o B. Então lembre, foi para o A e foi para o B. Esse 1/3 foi para A e foi para B. Tá certo? Dividiram entre si na razão direta, outro problema, ó, na razão direta de suas respectividades, que é 36 e 24 anos. C, ó, Carlota e Dagoberto dividiram entre si o número restante. Ora, não tem problema. Se ficou 1/3 para o A e o B, então 2/3 ficou para o restante, dos 135. Porque entre si, pessoas restantes. Na razão inversa, sua respectividade, 28 e 35 anos. Então, vamos pegar agora dados, passo a passo. Vamos pegar os dados, tá certo? Então, tá aqui. Aí ele pergunta, tá certo? Considerando que eles entenderam apenas esses tem 35 pessoas, então é correto afirmar. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 135. Então, vamos lá. Eu tenho 135. Ora, para o primeiro, ficamos com 1/3 de quem? De 135. Lógica, o outro ficou com quem? Outro grupo. A e B ficou com 1/3. Então, C e D ficou com 2/3 de 135. Simplificando um pouco, 135 dividido por 3 dá 45, tá certo? 135 por 3 dá 45. Então, poderia, sem dificuldade nenhuma, dizer que isso aqui é 45, 135 tirando 45, dá 90. Então, eu tenho, olha aqui, eu tenho 2 vezes 45, 90. Então, vamos ver aqui, ó, o grupo A, então, deixa eu dividir isso aqui, certo? Então, ó, o A e B, ó, A e B, certo? Foi diretamente, certo? Diretamente, acompanhe aí os dados, ó. Foi diretamente proporcional às suas idades, 36 e 24 anos. 36 e 24 anos. O grupo A e B, tá certo? E o grupo C e D, tá certo? Então, A e B. Então, o grupo C e D, tá certo? Então, vamos ver aqui, ó. Certo? O grupo C e D, deixa eu colocar aqui, ó, o grupo C e D, certo? Inversamente proporcional a quem? Veja aí os dados, a 28 e 35 anos. Então, aqui é 28 e 35 anos. Então, guarde esses dados, página por página. Então, vamos lá. Ó, A e B diretamente proporcional a 36 e 24 anos. Tá certo? Pronto. Lembrando que nesse grupo nós temos 45. Então, 45 ficou para quem?
para esse grupo aqui. Então, lembre. Então, vamos só aqui arrumar uma equaçãozinha para lembrar, certo? Lembrar que A mais B, isso aqui é 45. Pronto. A mais B é 45. Qual foi a regrazinha que vocês lembram que nós trabalhamos? Quando é diretamente, você divide. Então, se diretamente você divide, então implica que A está para 36, assim como B está para 24. Repetindo, diretamente, A está para, diretamente você divide. A está para 36, assim como B está para 24. Ora, para evitar contas, não custa nada simplificar um pouquinho. Por 12 dá 3, por 12 dá 2. Então, na realidade, o que nós temos aqui? Na realidade, nós temos A está para 3, assim como B está para 2. Pronto, aí como ficou bem simplesinho, certo? Então, aí como ficou bem simplesinho, A, mais organizado, A está para 3, assim como B está para 2. Aplicando a propriedade, que propriedade que nós lembramos? Da proporção. A soma dos numeradores é igual, a soma dos numeradores está para a soma dos denominadores, aqui, assim como cada razão está para a sua proporção. Então, eu tenho A mais B está para 3 mais 2. A mais B está para 3 mais 2. A mais B, na realidade, é quem? 45. Certo? 3 mais 2, 5. Então, implica que essa constante de proporcionalidade, A está para 3, assim como B está para 2. Essa constante de proporcionalidade, na realidade, é igual a quem? 45 dividido por 5 dá 9. Então, essa constante de proporcionalidade é igual a 9. Então, aqui eu encontro o que eu quero determinar. Então, eu digo, A está para 3, isso é igual a 9. Então, A é igual a 27. Pronto. Aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho B está para 2, certo? Assim, igual a 9. Então, B é igual a 18. Então, eu já tenho o que A atendeu e que B atendeu. Então, nós já temos isso aqui, certo? A primeira parte. Vamos para a segunda parte. Nós estamos agora falando de quem? De C e D. Então, vamos começar. Só tenho um detalhe, tá certo? C mais D, primeiro dado, total, é na realidade, C mais D é 90. Pronto. C mais D é 90. Quando o nosso amigo que diz que é diretamente proporcional, o que eu faço? Divide. E quando é inversamente proporcional, passivo, multiplica. Então, eu tenho 28C é igual a 35D. Diretamente proporcional, você divide. Inversamente proporcional, você multiplica. Aí, simplificando um pouco, né, para não ficar com contas grandes, né? Simplificando um pouco, para não ficar com conta grande, então nós vamos ter o seguinte. Ora, então eu tenho aqui, então eu tenho 28 e temos 35, tá certo? 28 e 35 anos. Então, diretamente, agora inversamente. Então, simplificando por 7. Por 7 dá 4. Por 7 dá 5. Então, reescrevendo, 4C é igual a 5D. Pronto. Aí, qual é a informação que eu tenho? Vamos trazer para cá. Que C mais D é igual a 90.
Ora, eu não tenho 4C aqui? Aí tem aluno que diz, não, vamos tirar o C para substituir, vamos tirar o D. Não, usa um artifício bem simplesinho. Qual é o artifício? Multiplica essa expressão. Se você quer que apareça 4C, multiplica por 4. Se você quer que apareça 5D, multiplica por 5. Então a decisão é sua. Então se eu multiplicar por 4, não tem problema nenhum. Ou por 4 ou por 5. Se eu multiplicar por 4, eu vou ter 4C, certo? Ó, 4C mais 4D, e eu tenho 4 vezes 90. Se não quiser fazer as contas, deixa indicado. Pronto, 4 vezes 90, que dá 360. Aí no lugar do 4C, olha aí, no lugar do 4C, você bota quem? 5D. Então fica 5D mais 4D, que é igual a 4 vezes 90. Aqui vai ficar 9D, que é igual a 4 vezes 90. Passa dividindo, o D é igual a 4 vezes 90 dividido por 9. Por isso que eu deixei para simplificar. Simplifica esse por esse, dá 10. Então, na realidade, o nosso D é igual a 4 vezes 10, 40. Se D é 40, quem é o nosso C? Ora, se a soma é 90, então o C vai ficar, ó, o C é 90 menos quem? Menos 40. Então, C é igual a 50. Então, C é igual a 50. Então, qual é a informação que eu tenho, tá certo? O que é que eu quero na questão? Vamos voltar, tá certo? Para verificar a questão. Ele diz, considerando que eles atenderam apenas essas 135 pessoas, então é correto afirmar que, ó, vamos só para relembrar, olha, o A, só colocando aqui em cima, o A atendeu, veja os dados, atendeu 27, B atendeu 18, C, certo? C atendeu 40 e D, pegando os dados da resolução da questão, D é 40, fazendo assim apenas correçãozinha aqui, D é 40 e C, na realidade, é igual a 50. Pronto. Em cima desses dados, vamos à resposta da questão. B foi quem atendeu o menor número de pessoas. Exatamente, ó, menor número foi Berenice. Então, o item correto da questão de número 4 é o item A de alegria. Lembra, uma questão que você tem que resolver passo a passo, com muita atenção. Não esqueçam, grandezas diretamente proporcionais você divide. Grandezas inversamente proporcionais você multiplica, ok? Então vamos em frente. Questão seguinte. Nós estamos resolvendo questões da Fundação Carlos Chagas. Atenção, muito atenção para esse tipo de questões, viu? Questão bem interessante. Questão de número 5 diz assim. Alguns funcionários de um aeroporto foram escalados para conferir um lote de 120 malotes postais. Então, isso aqui já caracteriza para a gente o todo, que desembarcariam um certo dia. E, para tal, deveriam dividir igualmente entre si o total de malotes. Entretanto, no dia em que a tarefa seria realizada, tá certo? Um desses funcionários foi requisitado para outro serviço. E então, coube a cada um dos outros conferir 6 malotes a mais do que o previsto inicialmente. Nessas condições, tá certo? E correto concluir que o número de malotes, tá certo? Ó, o número de malotes que cada funcionário conferiu era igual a... Pronto. Então, veja aqui como é bem simples a parte de interpretação. Ora, se eu tenho funcionário e eu tenho aqui malotes, se eu multiplicar isso aqui, tem que dar exatamente quem? 120.
120. Pronto, então vou trabalhar em cima disso. O que foi que aconteceu? Ora, aqui, 1 a menos. Não faltou um funcionário? Só que sobrou para quem? Sobrou a mais. Então, cada um vai... Isso aqui é a quantidade de malote que cada um, tá certo? Conferiu. Então, aqui vai aumentar o quê? 6 malotes. Ele devia aqui, ó, conferiu 6 malotes a mais. Então, vamos lá agora pegar a questão. Ó, funcionário vezes a quantidade de malotes dá 120. Primeira situação. Na segunda situação, F menos 1 funcionários, malotes, M mais 6, também tem que dar quem? 120. Pronto. Então, vamos nós ver aqui o que vai acontecer. Se nós desenvolvermos aquela multiplicaçãozinha, o que vai acontecer? Tá certo? Então, nós vamos ter, na realidade, F, M, mais 6F. Certo? Agora é a vez do menos 1. Multiplica, multiplica. Então, nós vamos ter isso aqui, menos M, certo? Menos 6. Continua, 120. Pronto. Ok? Ora, mas nós sabemos, lá em cima, se você observar, nós sabemos que FM é igual a 120. Então, isso aqui é igual a 120. Como eu tenho 120 aqui, eu vou me livrar deles, tá? Fazer um pitiozinho gostoso. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 6F, certo? Menos M, menos 6, isso é igual a 0. Cancelei. Aí, normalmente, o que o aluno faz? O aluno vai para essa igualdade, tira o valor de F ou o valor de M para substituir aqui. Não é uma boa, porque vai gerar a fração tudo. Qual é a dica? Multiplica, aquela dicasinha que eu tenho dado, multiplica essa expressão por F ou por M. Então, sugestão minha, vamos multiplicar por F. O que nós vamos ter, quando eu multiplicar por F? Eu vou ter 6F ao quadrado, menos M vezes F, certo? Menos 6F, igual a 0. Ora, mas o MF é 120. Então, organizando um pouquinho, 6F ao quadrado, menos 120, menos 6F, igual a 0. Então, eu vou ter, preste atenção, 6F ao quadrado, menos 6F, menos 120, isso aqui vai ser igual a 0. Sugestão, uma equação do segundo grau, para não ficar muito grande, sugestão, vamos dividir essa expressão por quem? Por 6. Se eu dividir todo mundo por 6, nós chamamos de simplificação, aí nós vamos ter exatamente F ao quadrado, certo? Menos F, menos 20, isso é igual a 0. Pronto. Nós temos uma equação do segundo grau. Para se resolver, primeiro se calcula um delta. O delta é, na realidade, só para lembrar um pouquinho. Então, vamos lembrar um pouquinho, depois a gente volta à questão. Certo? Então, lembrar um pouquinho. Ora, uma equação do segundo grau do tipo, só para lembrar, AX2 mais BX mais C igual a 0. As raízes, ou as soluções, né? Raízes, né? As raízes ou soluções da equação é dado por x, é dado por menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Lembrando que o b, o a é o coeficiente da variável ao quadrado, o b é o coeficiente da variável normal e c é o termo independente. Sendo que esse delta, na realidade, é b ao quadrado menos 4ac.
lembrando, o A é o coeficiente do x2, certo? O A é o coeficiente do x2, o B é o coeficiente do x e C é o termo independente. Pronto. Então, em cima disso aqui, nós vamos resolver a questão anterior. Então, nós temos aqui, vamos lá, pelo delta, B ao quadrado, quem faz o papel de B é menos 1. Então, B ao quadrado, então é menos 1. B ao quadrado, menos 4A, que é 1, C, que é menos 20. Pronto. Então, delta vai dar 1 mais. Menos com menos dá mais. Dá 80. Pronto. 81. Então, a raiz de 81, né, raiz quadrada de 81, é, na realidade, 9. Pronto. Agora ficou simples para resolver. Então, implica que o F é igual a menos B, ó, menos 1, menos B, mais ou menos raiz de delta, que é 9, dividido por 2A. O A é igual a 1. Então, meu F, na realidade, é 1 mais ou menos 9, dividido por 2. Ora, o nosso F é quantidade... Então, eu tenho dois valores para F, tá certo? Eu considero o valor positivo, então eu vou ter 10 dividido por 2, então meu F na realidade é 5, e eu tenho o outro valor, F, que é igual a 1 menos 9 dividido por 2, então vamos ter menos 4 dividido por 2, que dá exatamente menos 2. Aliás, menos 8, vamos fazer uma correçãozinha aqui, menos 8, né? Menos 8 dividido por 2, já dei foi a resposta, ó. Menos 8 dividido por 2, que dá menos 4. Isso aqui, o que é que eu faço? Eu já me livro dele, porque eu estou falando da quantidade de funcionários. Então, na realidade, eu tenho quantos funcionários? Eu tenho 5 funcionários. O que é que o nosso amigo estava pedindo? Ora, eu tenho 4 funcionários. Então, eu vou voltar, tá certo? Então, lembre, isso aqui é só para lembrar a parte de regra na equação do segundo grau, certo? Pronto. Eu tenho, olha, o dado que eu tenho é que F, então vamos ver aqui. O que eu tenho é que F vezes M era igual a 120. O número de funcionários, veja aqui, ó, só vou buscar aqui, ó, o número de funcionários são 5. Pronto, são 5 funcionários. Então, se são 5 funcionários, né, na realidade nós temos 5 funcionários. Então, implica quantos malotes cada um, é só pegar 120 dividido por 5, 2 vezes 5, 10, sobra 2, 20, 5 vezes 4, 20, para 20 nada. Então, são 24, 5 funcionários e 24 malotes para cada um. Só que aconteceu, o que foi que aconteceu? Aconteceu que você faltou um funcionário. Então, na realidade, ficou quantos funcionários? Ficou 4 funcionários, certo? E, na realidade, aumentou 6 malotes para cada funcionário. Então, cada funcionário fez a vistoria de, na realidade, quantos malotes? 30 malotes. Então, vamos agora à nossa resposta. Pronto. Ele diz, conclui que o número de malotes que cada funcionário conferiu era igual à resposta C de casa. Tá certo? C de casa, questão de número 5. C de correto. Então, tenham muito cuidado, com muita atenção. As questões são abrangentes. Veja agora a questão de número 6, tá certo? Revisa as questões. Então, vamos lá. Continuamos com o nosso mesmo problema. Só que agora, lembre aquela regrazinha das torneiras, tá certo? Preste atenção, procure aquela parte de curiosidade. Diz assim, 2 funcionários, Amanda e Boris, trabalhando juntos, são capazes de executar uma certa tarefa em um
1,5 horas de trabalho ininterrupto. Se cada funcionário fizesse sozinho tal tarefa, Amanda levaria 6 horas. E Boris necessitaria de X mais 1,5 horas. Nessas condições. Pronto. Continua a grande sacada da questão. Trabalhando só, trabalhando juntos. Tempo total é, na realidade, tempo 1 vezes tempo 2 sobre tempo 1 mais tempo 2. Não tem para ninguém. Coloque seus concorrentes no bolso. É só lembrar da regrazinha das torneiras. Quais são as informações que eu tenho? Tire da questão. Então vamos lá. Ele diz que Amanda, então a questão diz o seguinte. Para lembrar, Amanda, ela faz tá certo? Sozinha, ela faz em 6 horas. Pronto. Se a Amanda faz em 6 horas, eu quero saber quanto tempo Boris fará. Sozinho ele. Lembrando que os dois juntos são capazes de executar essa tarefa juntos. Presta atenção. Juntos. 1,5 de quem? Tá certo? 1,5 de horas. Que na realidade isso aqui representa quem? 3 meios. Ok? Então vamos lá. O tempo total é T1 ou TA, pode chamar aqui, TA vezes TB sobre quem? TA mais TB. Pronto. Então vamos substituir. Isso aqui representa quem? 3 meios. Então, tempo total. Isso aqui é o tempo total. Os dois juntos. Então, 3 meios. TA é 6. TB é que eu quero saber. TA é 6, TB é o desconhecido. Mesma regrazinha das torneiras, não tem erro. Aí o que eu simplifico aqui? O que eu posso facilitar um pouco? Então, se nós multiplicarmos, o que nós vamos ter? Mas evitar as contas, por 3 dá 1, por 3 dá 2. Se eu multiplicar em cruz, eu tenho isso aqui. Eu tenho, vamos lá, 4 TB, V2, 4 TB, que é igual a 6 mais TB. Passando TB para antes, 4 TB menos TB vai dar igual a 6. Então, 3 TB é igual a 6. Então, TB é o tempo gasto, Boris, 6 sobre 3 dá quem? 2 horas. Pronto. Agora vamos ver o que ele diz na questão. Vamos voltar para a questão. Então, lembre. Gasta 2, Boris. Então, lembra, ele diz, Boris gasta 2 horas. Sozinho gasta 2 horas. Aí, o que ele diz? Ele diz, ele diz que a Amanda levaria 6 horas, igual necessariamente x mais 1,5. Ora, x mais 1,5 é, na realidade, o quê? 2 horas. Pronto, 2 horas. Então, na realidade, quem é meu x? É 2 menos 1,5. Então, meu x, na realidade, é 0,5. Que representa o quê? Meia hora. Então, pelo blá, 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 ele é múltiplo de 2, não é, tá certo? Veja a questão, x é um número inteiro, não é, x está entre 1,6 e 2,4, não está, x é maior do que 2, não está. Então, x está entre quem? Está entre 0,3 e 0,9. Essa foi a questão de número 6. Lembre aquela questão da história das torneiras, tá certo? Lembre, sempre, quando é que eu posso usar isso, professor? Produto dividido pela soma, quando são duas situações. A situação é essa. É quando você trabalha separadamente e depois trabalha o quê? Junto. Trabalha separadamente, eu faço uma tarefa, você gasta certo tempo para fazer uma tarefa, você gasta certo tempo para fazer outra tarefa, e nós dois juntos. Quanto tempo nós vamos gastar? Então, quando duas? Então, é o produto dividido pela soma. Exercite bastante.
Uma questão dessa a gente não pode errar. E nem pode perder muito tempo, ok?